Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Manifestation. Eu sou a Maia e hoje eu vou falar de um assunto um pouco delicado, que eu não sei como a comunidade Lei da Atração vai receber isso, mas eu acho ele completamente necessário, vocês já viram no título, enfim. E eu achei ele completamente necessário abordar esse tema, logo agora no projeto, porque eu não quero que as pessoas se sintam culpadas delas não estarem bem, sabe? Se elas não estão tendo um bom dia, se elas não conseguiram ficar tão animadas com o projeto do jeito que elas acharam que iriam ficar, sabe? Eu não quero que vocês se sintam culpados por causa disso, porque tá tudo bem não pensar positivo 100% das vezes. E uma parte tóxica desse mundo de lei da atração que acredita que você tem que estar sempre bem, que você tem que estar sempre com a vibração lá em cima. Não que isso não seja importante, mas enfim, que você precisa estar sempre nesse lugar de sorrindo o tempo inteiro, feliz o tempo inteiro, sempre bem, sempre pensando positivo e literalmente condenar os pensamentos negativos, condenar a tristeza. Esse lado eu considero um pouco tóxico, sabe? E eu queria falar um pouco mais sobre isso. Sendo 100% honesta com vocês agora, teve um momento da minha vida que eu notei que eu passava mais tempo tentando ficar bem do que realmente estando bem. Isso não era nem um pouco saudável, sabe? Quando você nota isso em si mesma, é um choque, sabe? Porque você sente que você não viveu. Você ficou fingindo o tempo inteiro, você tava com uma máscara o tempo inteiro, então você deixou de viver muitas coisas verdadeiramente. Você deixou de se enxergar e de se ouvir pra suprir a necessidade dos outros de te ver feliz o tempo inteiro, sabe? Porque também tem muito isso. Todo mundo quer ver você feliz o dia inteiro, o tempo inteiro, te julgam como forte porque ficam vendo você feliz e sorridente, então acham que tá sempre tudo bem e acham às vezes que podem pisar em cima de você porque tá tudo bem, você tá sempre bem o tempo inteiro e sempre vão te rotular como aquela pessoa que tá sempre alegre, mas a verdade, gente, é que é mais difícil você lidar com alguém que precisa de ajuda, sabe? É difícil você simpatizar com a dor alheia. É super mais fácil você enxergar todo mundo como feliz, como pessoas que não precisam de você, que não precisam que você olhe pra dor de ninguém. É mais fácil você ignorar a dor dos outros. Então, eu me vi muito tempo nesse lugar por causa dos outros, porque na minha cabeça eu achava que era muito difícil lidar com uma pessoa que não estava bem e eu não queria ser essa pessoa pra ninguém, sabe? Mas a questão é que isso não é nem um pouco saudável. E o que as pessoas não entendem sobre estar mentalmente bem é que a tristeza faz parte disso. Você estar mentalmente bem significa que você vai ter altos e baixos, sabe? Você só não está mentalmente bem quando você só tem baixo, sabe? E assim, porque só ter alto também é muito difícil, né, gente? Convenhamos. Mas faz parte do você estar bem, você ter esses momentos, sabe? A tristeza, ela acolhe de alguma forma. E às vezes é difícil pensar positivo. E tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo. Gente, como é que eu vou ter coragem de falar pra alguém que tá passando pela pior dificuldade da vida dela e eu chego nela e falo, ai, mas é só pensar positivo. Gente, sério, não entra na minha cabeça como existem pessoas que acham que é assim tão fácil. Ah, Maia, mas não ajuda a pensar positivo? Não é bem assim, sabe? Óbvio que quando a gente pensa depois nas coisas, beleza, ajuda. Mas, por exemplo, um dia essa pessoa que tá nessa situação ruim, ela pode olhar para aquilo tudo e ver algo bom dali, sabe? Ela pode perceber que ela foi forte o suficiente para sair daquele dia ou algo assim. Mas assim, ela não vai notar aquilo dali na hora, sabe? Ela vai notar no momento certo. E é isso.
E eu posso falar isso por experiência própria. Vou contar pra vocês uma história que eu nunca compartilhei em nenhuma rede social minha, mas como alguns de vocês provavelmente já devem saber, eu viajei para os Estados Unidos no final de 2020 e fiquei lá até metade de 2021, foram 6 meses lá. E por mais que eu tenha mostrado, obviamente, as coisas boas que aconteceram lá, foram 6 meses longe da minha família pela primeira vez. Eu nunca tinha ficado tanto tempo assim longe da minha família e obviamente não foi fácil porque a gente tinha acabado de vir de um período de quarentena onde estava todo mundo ali juntinho, né, o tempo todo. E se afastar assim, ficar muito tempo afastado pela primeira vez é difícil por si só, mas até aí foi uma escolha, foi tudo bem. Só que durante esses 6 meses eu tive 3 perdas na minha família. E que eu não pude me despedir, eu não pude acompanhar nada, só receber a notícia e aceitar, porque não tinha mais o que fazer. E na hora é muito difícil você entender isso. Na hora é muito difícil você aceitar. Você não consegue pensar positivo. Tipo, pelo menos eu estou nos Estados Unidos, sabe? Tipo, isso não existe. Foi triste. E eu fiquei mal. E isso me afetou. Isso teve consequências muito grandes pra mim, tipo, mentalmente falando. Hoje em dia eu olho pra isso tudo e eu consigo enxergar outras coisas, sabe? Eu consigo ver essa situação com outros olhos. Hoje em dia eu entendo que foi na minha maior dor nessa vida. Foi no meu pior momento, assim, que eu tive que lidar. Foi uma das maiores tristezas que eu tive que lidar. Que eu fui muito forte, sabe? Hoje eu consigo olhar pra isso. Hoje eu consigo olhar pra minha força de uma forma diferente. E eu descobri isso e eu olhei pra isso por causa do meu pior momento e não por causa do meu melhor, sabe? Então, a tristeza, ela tem a sua importância. Você vê muita força na tristeza e as pessoas geralmente sempre associam isso com fraqueza, sabe? E tá tudo bem. Hoje em dia, eu vejo que eu fui forte e eu não faria nada diferente. Se eu pudesse fazer tudo de novo, eu faria exatamente igual. Eu ainda iria viajar, eu ainda iria tomar as mesmas decisões, sabe? Porque é a vida e a gente não tem controle sobre um monte de coisa. Um dia desses eu tava assistindo aquele filme da Disney, né, Divertidamente. É um dos meus filmes favoritos na vida. E aquela cena onde o Bing Bong, ele tá triste porque ele acabou de perder, né, o carro lá mágico, a nave dele, onde ele iria pra lua com a Riley. E aí a Joy, né, tipo, a alegria, ela fica tentando contornar a situação e, sabe, falar coisas positivas pra ele, mas na verdade ela só tá sendo completamente inconveniente. E aí a tristeza vai lá e acolhe, falando coisas pra ele, tipo, concordando com a dor dele, tipo, acolhendo a dor dele. Isso é muito importante e uma coisa que a gente não entende no nosso dia a dia. A tristeza acolhe. A tristeza não é o nosso inimigo, ela não é o inimigo da alegria. Ela acolhe uma dor de uma forma bonita, sabe? Porque na vida a gente vai sentir dor, a gente vai ter os nossos momentos ruins. E assim, que bom que a gente tem uma forma bonita de lidar com isso, sabe? De ficar triste, de poder colocar tudo pra fora, de conseguir chorar, sabe? Eu consigo ainda ver beleza nisso. Não sei se vocês estão concordando comigo, não sei se esse episódio está um pouco confuso. O objetivo de criar um podcast era colocar o meu coração pra fora, sabe? Tipo, colocar o meu coração em forma de palavras sobre assuntos que eu achava importante. Então eu espero que vocês estejam entendendo aqui o meu ponto. Mas, enfim, esse filme me trouxe essa reflexão e eu achei ela muito importante. E outra coisa também que eu penso é que eu acho muito frustrante no mundo e no quanto somos projetados para não sermos felizes, sabe? E isso não é uma coisa negativa que eu tô querendo passar pra vocês, mas
é uma coisa que é constante, sabe? A felicidade sempre foi vendida com uma condição, entendeu? Tipo, automaticamente a gente deduz que um monte de coisa é triste porque a gente precisa de outra coisa para ser feliz, sabe? Tipo, você precisa, depois de um longo dia de trabalho, de um docinho para ser feliz. Você precisa viajar para ser feliz. Você precisa estar de férias para ser feliz. Então logo a gente entende que, tipo, ficar em casa é chato, trabalhar é chato, sabe? A gente só é feliz quando a gente come comida gostosa. A gente só é feliz quando a gente tá num lugar paradisíaco. A gente só tá feliz quando a gente sai da faculdade. A gente só tá feliz quando a gente não está trabalhando. Então, assim, parece que pra ser feliz tem um monte de condição. E nunca a gente pode só ser feliz. Parece que é bem mais complicado do que realmente deveria ser, entende? E eu acredito muito que ser feliz hoje em dia é um ato revolucionário, sabe? Ver o lado positivo da vida é ir de contra uma maré de crenças que a gente ouve a nossa vida inteira, sabe? Gente, eu tenho certeza que na família de vocês tem um monte de gente que repassa um monte de crenças negativas, que às vezes não é nem culpa dessa pessoa, tipo da sua mãe, do seu pai, mas é que eles ouviram tanto isso a vida inteira também, das outras gerações, e isso vai se passando, se perpetuando, que é uma revolução você mudar esse padrão, sabe? Então, assim, gente, é difícil e é compreensível mudar isso. E eu não tô fazendo esse episódio pra falar que, na verdade, tá tudo bem e é extremamente normal ser pessimista ou mascarar opiniões negativas com aquele falso realismo, sabe? Tipo, exemplo, aquela pessoa que ela fala que tá sendo realista, mas na verdade ela só tem uma opinião completamente negativa, sabe? Você pede a opinião dessa pessoa pra saber se você abre ou não a sua loja, e essa pessoa só joga em cima de você, tipo, não abre não, porque não vai dar certo, sabe? Tipo, nem adianta, nem pesquisa, não vê nada não, porque não vai dar certo, sabe? Tipo, nenhuma loja hoje em dia tá dando certo, então não abre, nem tenta. Mas por quê? Tipo, eu só tô sendo realista, sabe? Nenhuma loja dá certo, por que a sua vai dar, tipo... Sabe? Isso não é ser realista, você só tá sendo negativo pra cacete. E eu sempre odiei muito essas falas, sabe? E eu não tô querendo normalizar isso. Mas, como diz no título, às vezes é difícil. Às vezes é difícil pensar positivo, sabe? E tá tudo bem, então eu não tô falando pra pessoa que sempre pensa negativo. Inclusive, por favor, se você tem pensamentos que não são agradáveis o tempo todo e só tem esses pensamentos, enfim, por favor, procure ajuda. Eu claramente não estou falando aqui com pessoas que têm condições psicológicas, que precisam de ajudas profissionais. Se você é essa pessoa, por favor, procure ajuda profissional. Mas, enfim, né, voltando aqui, eu acredito que nós somos, assim, comandados por duas partes na nossa vida, sabe? Temos a nossa parte racional e a nossa parte emocional. E quando a nossa parte emocional ela tá muito mais forte, muito mais aflorada naquela situação do que a racional, é difícil você pedir para as pessoas, assim, analisar uma situação, sabe? Friamente e pensar positivo. Gente, vou dar um exemplo aqui de uma situação. Eu sou apaixonada pela minha gata. Se acontece alguma coisa com a minha gata, se minha gata, sei lá, fugiu, e alguém chega pra mim e fala: mas pensa positivo que ela volta. Gente, eu juro, eu sou capaz de surtar pra cima dessa pessoa. Porque nessa situação, as minhas emoções estão tomando conta do meu corpo, sabe? Tipo, eu não tenho esse controle de, sabe, pensar friamente na situação. Tipo, não, vamos agora analisar como a minha gata pode ter fugido. Tipo, sabe, não tem como. E tá tudo bem com isso, sabe? Nós somos humanos. Se a gente tá sentindo hoje em dia, é porque nós somos humanos. É porque nós somos feitos para sentirmos emoções. Mas assim, no nosso dia a dia,
a parte racional, ela é mais forte, né? Na maioria das vezes. A gente pensa mais racionalmente nas coisas durante o dia a dia, né? E para isso eu tenho um exercício para vocês, se vocês quiserem fazer. Toda vez que vier um pensamento negativo, assim, significativo, tá? Você discute com esse pensamento, você questiona esse pensamento. Então, se você pensa, tipo, eu nunca vou ser alguém na vida. Por que você diz isso? Por que você está pensando isso? De onde esse pensamento, de onde essa crença vem? Você começa a questionar isso. E assim, gente, vai ser um pouco cansativo no início, mas é uma coisa que vale a pena para não se tornar um hábito você ficar pensando coisas negativas sobre si mesmo, coisas significativas que te afetam, sabe? São pensamentos que te afetam. Porque, assim, ter pensamentos intrusivos é uma coisa, assim, meio que normal. A gente tem uns pensamentos meio nada a ver durante o dia e ficar querendo controlar todos eles é completamente impossível. A gente não faria mais nada da vida, a gente ia ficar na nossa própria mente o tempo inteiro. E isso é assustador, pelo menos ao meu ver. Então, assim, esses pensamentos que são significativos, que podem te impedir de tomar uma decisão, de fazer alguma coisa, questiona esses pensamentos, tenta entender de onde eles vêm, sabe? E questiona. É basicamente isso, você questiona esses pensamentos. Mas uma coisa que eu já falei até aqui no canal é sobre mentalidade positiva e pensamentos positivos. Que uma coisa é completamente diferente da outra, sabe? E para você ter uma mentalidade positiva, que é o que tanto defendem na lei da atração, mas ao contrário do que muita gente fala, é que para ter uma mentalidade positiva, você não precisa pensar positivo o tempo inteiro. Isso é completamente fora do seu controle, sabe? Tipo, você só pensar positivo o tempo inteiro e aí você começa a se condenar se você tem um pensamento negativo, tipo, não. A mentalidade positiva, ela te ajuda a lidar com situações negativas de uma forma um pouco mais leve, mas isso não quer dizer que você ignora todas as suas frustrações quando você deve senti-las, sabe? Por exemplo, usando o mesmo exemplo da loja, se você ignora a pessoa que te deu a magnífica dica de não tentar, sabe, nem abrir a loja, aí você vai lá e abre a sua loja. Só que acaba que a loja realmente não deu certo por N motivos, sabe? E não quer dizer que você deva aceitar isso sorrindo e achar incrível e tipo, não deu certo, sabe? Porque isso não vai acontecer. Mas uma pessoa de mentalidade positiva, ela, por mais que ela sentisse tudo o que ela precisou sentir no momento, a frustração dela, a tristeza, a raiva, enfim, tudo o que ela sentiu por não ter dado certo, depois ela conseguiria olhar para tudo e falar, tipo, ok, não deu certo, bola pra frente, porque minha vida não pode parar por causa disso. Eu não vou parar de tentar por causa disso. Agora eu sei porque deu errado, no caso, tipo, eu vou estudar por que deu errado, e aí eu vou saber por que deu errado, e na próxima vez que eu for abrir a loja, vai ser muito mais certeiro, sabe? Porque eu já vou ter aprendido um monte de coisa com essa situação, entendeu? Então é o famoso transformar o limão em limonada, sabe? Você vai pegar aquela situação que não foi tão legal e você vai transformar aquilo em algo bom pra você, entendeu? Tipo, é isso que uma pessoa com mentalidade positiva faria. E eu tenho certeza que nesse processo todo, você se perguntaria, sabe? Tipo, meu Deus, eu deveria ter ouvido aquilo, será que nada vai dar certo pra mim? Será que eu não sou boa o suficiente pra abrir uma loja? Você vai se questionar, você vai se colocar pra baixo, porque são perguntas que você vai fazer por causa da situação que aconteceu. Mas você tem o poder de olhar para essas perguntas e falar, tipo, tá, eu vou provar ao contrário, sabe? Tipo, eu tenho o poder pra mudar essa situação, entende? Tipo, eu posso abrir de novo e fazer tudo dar certo. E se der errado? Tá, mas e se der certo, sabe? Vamos começar a pensar assim agora. Então,
É isso que pelo menos eu me vejo fazendo. Eu tenho certeza que na hora eu surtaria muito. Eu com certeza ficaria tipo, meu Deus, eu nunca mais vou abrir uma loja na minha vida. Teria todo o meu surto, colocaria tudo pra fora. Mas depois que eu tivesse no meu mood assim mais racional, eu conseguiria olhar pra situação e ver que tipo, tá, eu não posso parar. Isso não pode me fazer parar, porque se eu parar na primeira barreira assim, isso vai dizer muito sobre mim e eu não vou concordar com isso, entende? Gente, o objetivo desse episódio é que eu só queria falar que tudo bem você tá cansada, sabe? Mas não desista de continuar, não deixa esse cansaço fazer você desistir de algo muito maior. Se o seu objetivo, se o seu propósito é maior do que tudo isso, não se deixe parar, sabe? E assim, você pode criar a sua própria revolução na sua vida e ser feliz. Porque assim, gente, a vida nunca vai ser perfeita. A gente sempre vai evoluir, a gente sempre vai precisar sentir todos os sentimentos existentes nesse mundo, mas assim, enquanto a gente estiver sentindo, isso quer dizer que a gente tá bem, isso quer dizer que a gente tá vivo, sabe? Que a gente tá nessa experiência louca que é viver na Terra, entendeu? Tipo, numa esfera de terra no meio do espaço, sabe? A gente tá vivendo essa experiência. E é isso. E eu só queria falar que não pensar positivo às vezes não é uma fraqueza. Você ainda é forte o suficiente para escolher seguir em frente. E é isso, gente. Espero muito que esse episódio tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E muito obrigada para você que escutou até aqui. Tenha uma ótima semana e eu amo muito você. Beijos. Até mais.